Oi, oi, meu povo, tudo bem? Eu sou a Michaela, mas pode me chamar de Mia, e esse é o canal Historietas com Mia Parnaibana. Pessoas que fizeram algo que você nem imagina. Quer saber mais? Então vamos hoje ler relatos de Maledite. Vamos pra vinheta e logo logo eu vou. Não me arrependo de ser uma Maledite. Oi, Mia, tudo bem? Vim do Instagram através de uma propaganda do seu canal. Na verdade, o seu perfil, ele tinha sido recomendado pra mim, né? Porque tava tipo uma propaganda. E aí, entrei nele, vi os destaques e aí resolvi participar. Eu já sinto que o seu canal tem esse espaço aberto, um tom acolhedor e sem julgamentos que não encontrei em outros lugares. Na verdade, eu falo isso porque vi alguns stories seus e o jeito que você fala me passa muita segurança. Pra ser sincera, eu acompanho vários outros canais de relatos de terror e sobrenatural. E já procurei alguns deles para enviar o meu próprio relato, para ver se as pessoas acham que eu sou uma maledite ou uma maledita. Mas eu só decidi enviar para o seu porque vi que o seu canal estava começando no Instagram e você estava pedindo ideias. E porque eu gostei da sua energia, sabe? E do seu jeito. Eu precisava de um desabafo natural, íntimo, de um jeito onde que ninguém mais tem no meu dia a dia. Pode me chamar de Clara. Obviamente é um nome fictício, porque eu moro aqui no Pará. E por razões que você vai entender ao longo do e-mail, eu jamais posso ser reconhecida. Mia, o que eu vou te contar é pesado. Uma história de vingança, de sangue e de forças que a maioria das pessoas tem medo até de pronunciar o nome. Não é uma história leve, mas eu fiz o que eu precisava ser feito. Tudo começou quando eu conheci o Tiago, nome fictício. No início ele era um homem perfeito, mas não demorou muito para a máscara dele cair. Ele era um monstro, Mia. Um homem covarde que batia em todas as mulheres com quem ficava. Ele tinha um histórico de fazer todas sofrerem, de humilhar, de destruir o psicológico e o corpo de quem cruzava o caminho dele. E comigo não foi diferente. O estopim foi quando eu descobri o passado dele de agressões e no mesmo período peguei mensagens dele com uma amante. Quando fui confrontá-lo, a fúria dele se voltou contra mim. Ele me agrediu violentamente no chão daquela sala, sentindo o gosto do meu próprio sangue. Algo dentro de mim quebrou, ou melhor, despertou. Eu não chorei depois daquele dia, eu não quis dar justificativas dos homens, porque a justiça dos homens é falha. Eu queria algo definitivo. Queria que ele pagasse na mesma moeda de dor que causou a tantas outras. Fui atrás de uma magista, de uma mãe de santo de linhagem antiga que lidava com o lado mais denso e pesado da espiritualidade. Expliquei o caso. Lembro do cheiro de vela de sebo, do ambiente escuro e dos olhos daquela mulher que pareciam ler a minha alma. Ela olhou para mim e disse: "O que você quer? Contra ele tem um preço de sangue, e a dor dele será eterna em vida. Você aguenta?" Eu disse que sim, sabe? Nós fizemos um trabalho de alta magia de vingança, algo ritualístico, pesado, com evocações que faziam o ar do terreiro sumir. O objetivo do feitiço era macabro, quase satânico, na sua execução. Ele não iria morrer, claro, eu não sou doida. A morte seria um alívio muito rápido. O que ele merecia, o castigo dele, era ficar vegetando. Ele perderia o controle de cada músculo, de cada corda vocal, de cada membro, de tudo. Ele não conseguiria falar, nem andar, nem se mover. Porém, a mente dele continuaria 100% consciente. E ele sentiria uma dor lacinante e absurda. Uma queimação, sem conseguir gritar para pedir socorro.
Ele seria uma testemunha presa no próprio inferno dele, no próprio físico. A reviravolta começou poucas semanas depois do ritual. Tiago sofreu um acidente misterioso e inexplicável que os médicos não souberam diagnosticar direito, uma parada cardiorrespiratória súbita seguida de um apagão neurológico, que o deixou extremamente em estado vegetativo. Mas a história não para por aí. O clima começou a ficar sinistro pro meu lado. A mãe dele, minha ex-sogra, começou a ter pesadelos horríveis. Ela não tinha provas físicas, mas através de um sonho muito vívido, onde ela via o filho sendo acorrentado em um lodaçal escuro por uma figura que tinha o meu rosto. Ela passou a desconfiar de mim. Um dia ela me encontrou na rua, me olhou fixamente com os olhos cheios de ódio e lágrimas e disse exatamente, não extremamente, que ela errou aqui, as mesmas palavras. Você vai pagar por tudo que você fez. Eu sei que foi você. Mia, já faz muitos anos que fiz isso, sabe? E sabe o que aconteceu comigo? Absolutamente nada. Nenhuma cobrança, nenhum karma. Eu saí dessa situação como uma verdadeira vitoriosa. Minha vida seguiu e as últimas notícias que eu tive do lado de lá só provam que o castigo dele é perfeito. A amante, aquela mulher que ele me traía e que no começo tentou ficar do lado dele no hospital, acabou não aguentando o fardo de ver aquele homem naquele estado. Ela se separou dele, abandonou a situação e não quis saber. Para completar, a vida financeira dele e de toda a família desmoronou por completo. Eles gastaram o que não tem para manter aquele corpo dele vivo. Recentemente eu tive a coragem de contar essa história para uma grande amiga minha. A reação dela me surpreendeu. Ela se afastou e disse que eu era uma maledite. Eu não vejo isso como uma maldade pura. Eu considero apenas uma vingadora. Eu fiz a balança equilibrar. Ele está lá, vegetando, preso, sentindo a dor do que plantou. Eu gostaria muito de saber a sua opinião sincera. O que você acha? Você realmente acha que sou uma maledite por ter feito isso? Ou acha que ele escolheu o que merecia? Vou continuar acompanhando o seu Instagram quando você postar coisas novas e stories novo. Até mesmo eu posso enviar mais relatos se você quiser, através desse e-mail que você colocou lá no seu Instagram. E eu vou esperar ansiosamente o vídeo no seu canal se você ler realmente meu relato. Espero de verdade que você leia este e-mail no canal. Um grande abraço aqui do Pará. Então, esse primeiro relato, se eu acho que você foi uma maledite, bom, eu deixo pra vocês essa questão aí no vídeo. Vocês acham que ela foi uma maledite? Porque assim, por mais que você sofreu, né? Aquele negócio que eu acredito muito, toda ação tem uma reação. Mas eu deixo aí pra vocês nos comentários. E você perguntou se realmente eu acho que você é uma maledite, se ele colheu o que ele tinha que colher. Bom, você foi lá e fez, né? Então isso eu não tenho chance, ele colheu o que você fez com ele. Mas aí eu deixo pra vocês a questão de novo. Vocês acham que ela é uma maledite? Muito obrigada pela seu relato, né? Pela sua atenção com o canal e vamos pra próxima. Eu assisti A Derrocada Sombria do ex da minha amiga. Oi, Mia. Conheci você também através de propaganda. Quando você estava na praça, aí em Parnaíba, e vi você distribuindo uns panfletos divulgando o seu canal. Na verdade, eu quis escrever porque eu queria muito desabafar com alguém e contar algo pesado que eu não consigo falar pra ninguém no meu dia a dia. E no seu canal eu vi esse espaço aberto, íntimo e acolhedor. Espero que você veja esse e-mail no vídeo. Não aguento mais guardar isso pra mim. A pessoa dessa história
É mesmo uma maledite? Como eu disse, eu não posso me identificar, então pode me chamar de Tati, nome fictício. Mas quem viveu essa história de verdade foi uma das minhas melhores amigas. Eu vi tudo acontecer de perto, sabe? Do início ao fim. E o que aconteceu foi tão magnético, perturbador e absurdamente natural que eu sinto a obrigação de relatar, assistir a isso acontecer na vida real com uma amiga do meu lado. Foi chocante. Essa minha amiga namorava um cara que por fora parecia ser um cidadão de bem, exemplar, sabe, aqueles de igreja, mas que na verdade era um monstro oculto. Ele tinha um padrão horroroso. Ele saía com meninas muito novas, menores de idade, e usava a internet para se infiltrar em fóruns e consumir coisas abomináveis. Minha amiga começou a desconfiar do comportamento dele. Até que um dia ela conseguiu acessar o computador dele e descobriu toda a verdade, da forma mais brutal possível. No segundo em que ela descobriu, o amor dela virou um asco mortal. Ela decidiu que ia terminar, mas não queria apenas deixá-lo ir embora. Ela sentia que a justiça comum era lenta demais para a gravidade do que ele fazia nas escondidas. Ela queria uma punição espiritual que quebrasse por dentro. Que eu quebrasse ele. Antes de terminar, ela buscou ajuda com uma pessoa que trabalha com magias cetônicas e cortes pesados de linhagem antiga. O ritual que eles fizeram foi denso, puramente focado em fazer a própria podridão dele se manifestar no plano físico. Elas usaram elementos de banimento e direcionaram as forças para que a mente dele se tornasse o próprio carrasco sobrenatural. Logo em seguida, ela me contou que ela terminou o namoro de forma fria e cortante, sem dar maiores explicações e se afastou. Mia, eu te juro, a partir dali, o que eu vi acontecer com esse homem foi uma das coisas mais perturbadoras da minha vida. Ele começou a ter uma obsessão paranoica. Ele dizia para as pessoas ao redor dele que toda vez que ele tentava dormir, ouvia sussurros, choro de criança ecoando debaixo da cama dele e dentro das paredes. O magnetismo dessa energia foi tão violenta que ele começou a sofrer uma paralisia do sono severa todos os dias à noite. Ele emagreceu de forma alarmante em poucas semanas. Os olhos dele viviam fundos e escuros. E ele começou a ter visões, vultos pequenos e sombrios rondando a casa dele em plena luz do dia. A grande reviravolta aconteceu quando ele foi procurar um líder espiritual para tentar se livrar, ela bota entre aspas, do que ele achava que era uma assombração, entre aspas. O homem olhou para ele, sentiu a energia pesadíssima e se recusou a atendê-lo, dizendo que o que estava com ele não era um espírito perdido, mas sim a própria colheita da sujeira dele, que ele tinha ganhado uma forma para cobrá-lo, a espiritualidade no caso. Ele surtou completamente, perdeu o emprego, a sanidade e hoje vive isolado, paranoico, trancado e em tratamento psiquiátrico, porque não consegue mais distinguir o que é real e o que é escuridão, passando a mente dele. Minha amiga saiu dessa situação completamente vitoriosa, Mia. A vida dela não prosperou, ela está na paz e não se arrepende de absolutamente nada. Quando ela me confessou todos os detalhes do que tinha feito, eu confesso que na hora fiquei um pouco chocada, sabe? E ela contou e soube através da família dele que ele estava assim, tinha passado por isso. Até mesmo ela foi uma cartomante e ela falou o que aconteceu com ele. E ela disse pra mim que não se arrependia de ter sido uma maledite. Porque para monstros daquele tipo, o sobrenatural é o único que faz justiça de verdade. Agora temos que ser sincera, você sabe como é a justiça dos homens, né? Ela se considera uma vingadora. E eu perguntei para todo mundo e queria saber se a minha amiga foi uma maledite mesmo, cruel por ter feito isso.
Ou será que o sobrenatural agiu certo em cobrar o preço de alguém que fazia coisas tão horríveis com inocentes? Vou continuar te acompanhando no Instagram e também ficar vendo a sua página do YouTube para ver se você postou esse vídeo com o meu relato. Amei quando eu te vi na Praça da Graça aqui em Parnaíba. Obrigada. E aí você estava distribuindo os panfletos. Inclusive, os seus panfletos são muito lindos de divulgação do seu canal. E como eu falei no início do e-mail, seu jeito de falar nos stories do Instagram me conquistou, imagina em vídeo. Espero que você tenha lido. Obrigada. Vou voltar sempre e talvez enviar mais relatos, se possível. Muito obrigada mesmo por isso. E você perguntou se realmente ela foi uma maledite. Bom, eu acho que ele fazia coisas horríveis com menores de idade, né? Como você disse no próprio texto, que ele é atrás de menores de idade, então realmente é uma situação bem complicada. E infelizmente a gente sabe que a justiça, né, dos homens, vamos falar assim, não funciona da mesma maneira. E você aí que tá, né? O que você achou sobre esse segundo relato? Me conta aqui também, que vai ser muito legal. E sobre esse negócio dos panfletos, sim, eu distribuí panfletos. Então, um beijo pra você. E eu amei e vou continuar distribuindo os panfletos do meu canal, divulgando e pedindo relatos. Inclusive, se você quiser enviar o seu, tá por aqui, né, na tela. Então, deixa o like, vamos pro próximo. E comenta também, se inscreve pra receber mais vídeos assim, né? E mais uma surpresa no final que vocês vão ficar chocados. E vocês não perdem por esperar. Não aguento mais guardar isso. Desabafo real. Oi, Mia, tudo bem? Conheci o seu canal do YouTube e redes sociais através de divulgações que você fez. Não lembro muito bem onde eu vi, mas eu adorei quando eu acessei o seu Instagram e vi os seus stories. A forma como você fala com seriedade, sem aquele julgamento moralista que a maioria das pessoas tem. Eu resolvi mandar o meu caso porque isso foi muito assustador, sabe? Bizarro e também pesado. Eu assisto canais de relatos de terror. Enviei esse e-mail para outros canais que assistia, tipo Sim, eu gosto muito do canal dela também. E eu gostei e resolvi enviar para você esse e-mail. Eu só quero desabafar. Eu preciso contar algo que eu não consigo contar para ninguém no meu dia a dia. E no seu canal, como você fala nos stories, enfim, eu vi que eu poderia confiar em você e contar. Porque você tem esse espaço aberto. Pode me chamar de Manuela, nome fictício. E troquei todos os nomes no e-mail para que você não se preocupe. Então você pode ler. O que eu vou te contar aqui mistura coisas reais que eu vivi com relatos pesadíssimos de justiça espiritual que circulam no submundo da internet. Mas a verdade por trás disso tudo é que o magnetismo dessa história é real e mudou a minha vida para sempre. Eu namorei um menino, vamos chamar ele de fulano, por quase 3 anos. Ele era aquele tipo de cara sedutor, inteligente, que todo mundo na minha cidade admirava. E não é Parnaíba. É outra cidade. Enfim, ele era inteligente, era o que todo mundo na minha cidade admirava. Mas ele guardava uma podridão inominável, na verdade. O estopim aconteceu quando eu precisei usar o computador dele para imprimir um documento. Acabei encontrando o HD externo camuflado atrás da CPU. Quando abri os arquivos, olha, eu fiquei chocada. O meu mundo caiu de um jeito bizarro. Ele monitorava e espiava as meninas muito novas, menores de idade, e participava de redes sociais ocultas, bizarras de comportamento de material ilícito. Era um predador silencioso. Para piorar,
Quando percebeu que eu mexi nas coisas dele, ele me agrediu, me ameaçou e disse que se eu abrisse a boca para a polícia, ele destruiria a minha vida e da minha família. Naquela noite, com o corpo doendo e a alma cheia de um ódio cortante, eu entendi que a justiça do homem seria muito lenta para o nível de perversão dele. Eu não queria que ele fosse preso, eu queria que ele fosse destruído de dentro para fora, pelas minhas forças mais antigas da noite. Eu fui atrás de uma linhagem e essa senhora era muito antiga, ela era magista, muito antiga mesmo. E eu digo que é pelas minhas forças porque eu tava com um senso de justiça muito grande, sabe? Quando eu expliquei a situação para ela, ela me olhou de olhos fixos e disse: para esse tipo de monstro, a morte física é um prêmio. Nós vamos invocar os cobradores da noite. A mente dele vai virar o próprio inferno e a própria escuridão. Ele vai se entregar e esses cobradores da noite vai se encarregar de cobrar o preço. Fizemos um ritual magnético profundamente perturbador. Usamos pedaços de roupas dele, impregnadas com o suor dele, terra coletada de um cruzamento sombrio e um espelho negro de alta magia. O feitiço foi lançado para que toda a energia oculta de destruição e abuso que ele gerava no computador se materializasse na vida real dele, prendendo a alma dele em um ciclo eterno de pavor. Logo depois do ritual, eu terminei tudo de forma fria, recolhi minhas coisas e sumi da vida dele sem dar nenhuma explicação. A primeira grande reviravolta, Mia, aconteceu 2 semanas depois. O Bruno começou a sofrer de uma paralisia do sono absurdamente severa e bizarra, praticamente às noites. Todas as noites, tá? Ele ficava totalmente travado na cama, consciente, enquanto via vultos pequenos, distorcidos e sombrios escalando as paredes do quarto e sentado no peito dele, arranhando o rosto dele no plano astral. O magnetismo daquela energia negativa era tão violenta que o cabelo dele começou a ficar completamente branco e cair em tufos em menos de um mês. Ele tentou formatar os computadores e destruir as provas para ver se a culpa passava. Mas aí veio o ápice do sobrenatural. Os aparelhos começaram a ligar sozinhos no meio da madrugada, projetando na parede do quarto dele os monstros borrados e sombrios daquelas energias, que ele mesmo alimentava. Os vizinhos relataram que ouviam Bruno gritando desesperado às vezes 3 da manhã, implorando para o vento trancado em uma casa onde as portas batiam sozinhas e as lâmpadas estouravam no nada. A reviravolta final e mais devastadora veio quando ele já estava à beira da loucura sem dormir há semanas. Tentou buscar um curandeiro espiritual, porque ele viu que ali não era algo normal, era algo espiritual, para fazer uma limpeza nele. O homem sequer deixou o Bruno passar do portão. Ele disse que o Bruno estava exalando um cheiro de podridão espiritual, que a alma dele já tinha sido entregue para os cobradores da noite, e que não havia reza no mundo que tirasse aquela escuridão perto dele. Hoje o Bruno perdeu o emprego, perdeu a dignidade, foi abandonado por todos e todas e vive trancado em uma clínica de repouso, totalmente paranoico, usando camisola de forças que juram que se soltarem a mão dele, as sombras da parede, entre aspas, vão vir arrancar os olhos dele. A vida dele foi completamente pulverizada. Mia, eu contei essa história porque foi tempos atrás para uma pessoa mais próxima, e ela me olhou com horror, dizendo que eu era uma maledita, sabe? Por ter buscado esse tipo de justiça que a justiça dos homens não tem. Mas eu não me sinto um pingo de arrependimento de ser essa maledite, entre aspas, pra mim. Eu fui apenas uma justiceira. Eu fiz a balança do mundo se equilibrar. Eu saí vitoriosa. Minha vida fluiu, eu prosperei, durmo em paz todas as noites, sabendo que os monstros estão, na verdade, exatamente onde deveriam estar.
Eu não quero saber se estou certa ou errada, e nem se estou aqui para pedir conselhos escrevendo esse e-mail. Eu só precisava mesmo colocar isso para fora, desabafar com alguém que não vai me olhar como se eu fosse um monstro. Porque um monstro era ele. Eu precisava compartilhar esse segredo que já estava pesado demais para carregar sozinha. Vou continuar te acompanhando sempre no Instagram, em todas as redes sociais do canal, que no caso é o TikTok, o Instagram e o YouTube, como você colocou na postagem de divulgação. Que não lembro qual rede social foi, se foi no TikTok ou no Instagram, mas foi uma dessas duas há um pouco tempo. Eu adorei sua energia e espero que você cresça. Muito obrigada. Bom, muito obrigada pelo seu relato e também por ter achado o meu canal através das redes sociais. E para você também eu quero dar uma notícia que vai te chocar, como eu tinha dito lá no meio do vídeo, que é a notícia chocante. Se você quiser enviar o seu relato de terror, conhece alguém, ele pode ser lido, porque como o canal é pequeno ainda, então tem muitas pessoas também que enviaram já os relatos, mas tem outras que você pode enviar, né, para os próximos temas. Então, como é que você faz isso? Através do e-mail, e aí também você pode enviar o seu relato assim, aleatório, ou então você pode seguir no Instagram ou no TikTok, que são só essas redes sociais, além do YouTube, que esse canal tem. E aí eu vou poder ler o seu e-mail, ou a sua história, na verdade, né, o seu relato, ou o relato que aconteceu com alguém, com o maior prazer e respeito. Então, me falem o que vocês acharam desse relato, né? E, nossa, gente, pesado, o que você achou? E realmente, né, foram bem pesados, foram de justiça mesmo. Mas é isso. Eu espero que vocês queiram receber mais relatos assim, para receber, claro. Comenta aqui o que você achou. E também, além disso, se inscreve no canal para receber mais assuntos, mais relatos assombrosos, porque os próximos vídeos vocês não perdem por esperar, porque é cada relato depois da divulgação que eu fiz do canal, que assim, misericórdia, vocês vão ficar chocados que nem eu. E é isso, eu espero que vocês venham no próximo vídeo. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.